pode afetar. Não necessariamente deve, mas em algumas circunstâncias pode afetar. Talvez você tenha sido vítima de algo que você não aceitou como perda e nem entendeu o propósito. E hoje você vive momentos de angústia, por quê? Porque ainda não está alinhado com o Consolador que está te dizendo, mas você não está compreendendo. Então, à medida que nós entendemos as circunstâncias no mundo, nós também estamos preparados para sermos elevados a um nível mais alto, a uma condição mais elevada, a um ponto mais alto, para sermos instrumentos ainda melhores nas mãos de Deus. Então, para quem está vivendo ou já viveu esse momento de angústia por perda, eu quero que você comece a refletir sobre a importância de estar no Senhor, com o Senhor, em todo o tempo. E para que isso não afete a sua vida espiritual, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que pode ser útil para a sua vida espiritual, cotidiana, para não perder a linha em Deus. Fala para o teu irmão, talvez seja útil para você, então preste atenção. E se você não prestar atenção, não me atrapalhe. Tudo bem? Deixa eu achar aqui. Eu já escrevi tanto, misericórdia, eu nunca escrevi tanto. Eu terminei o ano de 23, falei, meu Deus, eu nunca mais vou fazer alguma pregação que não seja escrita. Então o Senhor me dê assunto, me dê base, me dê instrução, me dê força, me dê inteligência, me dê paciência, para que eu possa escrever e não ter mais que ficar vivendo alguns momentos de muita tensão no altar, até compreender a sua palavra. Onde está? Onde está? É dia 28, né, que nós estamos, não é isso? Ah, achei, dia 28. Eu já fiz uma lógica tão grande aqui de fazer marcações, mas elas estão sempre complicadas, sempre precisando ser aperfeiçoadas. Então, diga para você mesmo, lições para uma vida espiritual equilibrada. Eu já sei tudo, pastor. Glória. Agora eu quero que você coloque em prática tudo. Se você já sabe, está na hora de colocar em prática tudo que você já sabe e tudo que você tem aprendido. Nosso objetivo é que você cresça espiritualmente. Na última célula nós falamos da importância da santificação como reflexo de crescimento espiritual, mas também de crescimento numérico. E eu entendo que se algo não está acontecendo, ou eu não estou me comunicando bem com vocês, ou eu não estou ouvindo o que vocês estão pedindo. E é nisso que eu estou trabalhando espiritualmente, para poder compreender onde está a falha do crescimento de discípulos. Se a santificação é uma das ferramentas fundamentais para o crescimento numérico, então, ela colocada em prática, o resultado não pode ser outro. Não pode ser outro. Amém? Bem, dito essas palavras, vamos seguindo para o diante. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16, tem uma palavra que vai embasar essas lições. Se você puder ficar em pé, eu vou ficar muito feliz de você fazer essa leitura comigo. E essa leitura vai ser responsiva
é um único versículo, então no 3 nós vamos começar uma boa e agradável leitura. Legal? 1, 2. Quase bonito, né? Vamos tentar de novo. 1, 2. Seu irmão, é isso que está acontecendo com você? Pastor, desgastando eu tô, me desgastando eu estou. Me renovando não está na mesma proporção. Quantos podem dizer isso? Amém. É assim? Não quero que se sinta acusado, mas eu quero que você se sinta confrontado. Espírito Santo, fale conosco e que essas lições caminhem, Senhor, em níveis bem intensos na vida de cada pessoa. Todo tipo de ação que venha impedir a progressão dessa palavra, a evolução espiritual de cada um dos seus filhos, o crescimento numérico da igreja, que é tão importante para esses dias, e quando a igreja cresce, o inferno se esvazia, Senhor. Mas quando a igreja se esvazia, o inferno se enche. E isso tem sido, Senhor, a preocupação de líderes comprometidos. Também tem sido, Senhor Jesus, um entristecimento do Espírito com relação a tantos. Portanto, tudo que é arma, ferramenta, munição utilizada contra a tua igreja, contra os teus filhos, que nesse momento estejam sendo lançados, nós cancelamos, rejeitamos em nome de Jesus e damos uma palavra de ordem ao inimigo que recolhe essas ferramentas, estas armas, essas munições, esses dardos e saia em nome de Jesus para o lugar que ele já destinou e assim permaneça no teu lugar. Neste lugar, a glória, a honra e a majestade do Senhor, e que teu Espírito Santo comunique de maneira mais intensa, clara e eficiente em cada coração, por cada palavra liberada do altar. Esse Deus é o nosso pedido em nome de... Se você recebe, diga amém. Pode se sentar. Qual a realidade do mundo? Qual a lição que o mundo está lançando sobre as nossas vidas de tal maneira que nós tenhamos sido vencidos ou já estamos dando pouco crédito ao que Deus tem para fazer através das nossas vidas e em nossas vidas? Diga, não apenas através da nossa vida, mas em nossa vida. Porque a importância do através é para outros. Mas a importância do em nós é para a evolução, crescimento e liberação própria. Para estar pronto para fazer toda boa obra. Diga, fazer toda boa obra. Não é quando queremos, mas quando somos chamados. Pense no cristão como um médico espiritual nos dias de hoje. Um médico de plantão, ele está em trabalho. Mas um médico fora do plantão, ele ainda tem que estar alerta. Por quê? Porque os pacientes que ele tem tratado, a qualquer momento pode ter uma incorrência, ou uma recorrência, ou uma intercorrência, de maneira que ele precise dar destino a tudo isso. Assim como nós oramos juntos sobre aquela foto, e o desejo é dar um destino à vida daquela pessoa e um destino a esse propósito que o Senhor nos está fazendo viver. Assim, o cristão espiritualmente também tem a mesma dimensão. Estar alerta mesmo quando não é o seu dia de diga trabalho. Estar alerta mesmo quando não é a sua
E quando é isso? Diga, todos os dias, 24 horas por dia, nós somos vigiados, testados, tentados e às vezes forçados a colocarmos em prática o que o mundo nos ensina. Então, muito do que o mundo nos ensina, nós já praticamos de forma natural. Sim ou não? Mas tem coisas espirituais que nós vamos precisar aprender. Mas eu quero pontuar para vocês qual é a realidade do mundo e como ele tem caminhado. E esta condição, ela é muito importante, por quê? Porque se entendermos qual é a realidade do mundo e as lições que essas realidades estão nos fazendo aprender, teremos condição de nos proteger. Aí vem uma segunda pergunta. Gente, eu estou falando muito complicado. Sejam verdadeiros, por favor. Está muito complicado? Está muito complicado? Está dando para entender? Está dando para entender? Está dando para entender? Legal. Por que a minha preocupação? Porque talvez eu esteja pregando tão complicado que as pessoas não estão entendendo e esse seja um dos motivos que eles estão bem na igreja. E se for isso, por favor, me oriente, né? Tem aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui. O que o mundo, com a sua volatilidade, com a sua variação, com as suas dinâmicas, com a sua dinâmica, tem nos ensinado? Primeiro, ele tem imposto que nós precisamos e dependemos da tecnologia para tudo. Não é para tudo, é para tudo. Não é para tudo, é para tudo. Fala para o seu irmão aí, a tecnologia está interferindo até no almoço de domingo. Está interferindo até nos passeios semanais. Pastor, como assim? Todas as vezes que nós lançamos mão do celular e das redes sociais, nós abrimos porta para que a velocidade do mundo nos cobre caminhar na mesma intensidade. Faz sentido para vocês? Ah, você já foi naquele restaurante? Não. Você já fez aquela viagem? Não. Dá a impressão que a gente é quase um ET quando a gente ouve um anjo falando, nossa, estou tão defasado assim. Quem já passou por isso? Quando alguém fala alguma tecnologia, alguma coisa que está acontecendo no mundo, que está te impulsionando e você está por fora. Você usa o critério bíblico, fica mudo e balança a cabeça. Para se parecer sábio, para se parecer atuar ali. E com isso nós vamos aprendendo a viver como o mundo. Como o mundo. Diga para você mesmo, o inimigo já nos ensina para onde eu devo ir no final de semana, a que horas eu devo dormir, que programação assistir e que roupa comprar e que cor vai usar na próxima estação. Porque se eu estiver fora disso, eu sou uma pessoa descartada. Pergunta para o seu irmão, você já sentiu essa pressão na vida já? Pergunte para você mesmo, puxa. Essa é a primeira lição que o mundo nos ensina e essa é uma realidade que estamos aprendendo de maneira bastante rápida. Segunda coisa que está acontecendo e que essa velocidade faz com que nós aprendamos também é a volatilidade ou a velocidade com que nós ficamos ansiosos. Saímos de um quadro de ansiedade e entramos em outro. Por quê? Porque faltava isso, agora tem, mas falta outro aquilo. E aí eu vou aprendendo a viver com ansiedade, antecipando
cobrando, exigindo coisas que eu não tenho, que não posso, que não é para o meu momento, que não faz parte da minha realidade, mas estou impelido, compelido, impulsionado, levado a pensar assim. E essa lição a gente aprende, não fala nada, mas aplica e ensina outros. Os pais ensinam os filhos, e quando os pais não ensinam os filhos empurram os pais a aprenderem o que eles querem que aprenda. Porque quando, há algum tempo atrás, os pais levavam os filhos onde eles queriam, agora os filhos levam os pais aonde eles? Fala pro teu irmão, e isso parece normal, mas é uma inversão de valores. Que sem entendimento nós podemos colocar os nossos filhos em pé, dando exposição a coisas que eles não estão preparados ainda para discernir, mas sim desfrutar, mas não entender. E por não entender, apenas se alegrar, acabam interrompendo um processo de crescimento, amadurecimento, entendimento e de criação. Toca no teu irmão e diga: nós aprendemos assim. E ensinamos outros pais a serem assim. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando o que o mundo está falando, eu já sei que Deus já está falando no seu coração. Putz, eu sou assim, eu preciso. Diga, se você já está vivendo tendo essa realização, esse confronto, a glória de Deus já está se manifestando. E se está se manifestando, eu quero que você dê glórias a Deus e faça barulho, porque se alguma coisa já está confrontando, é porque de verdade as lições de Deus já está sendo proposta. Terceira coisa que tem sido lição do mundo para nossas vidas, e temos aprendido e repassado, é que, embora o mundo seja complexo, a gente não precisa se preocupar. É assim que é e é assim que tem que ser. Nos tornamos fatalistas, ou seja, o que tinha que acontecer, aconteceu. Diga, fatalista é aquele que nasceu sem fé. Aquele que não tem destino, mas que deram a ele um destino. E quem te deu um destino, você que está na casa do Senhor, é o sangue de Jesus, que nos purificou, nos limpou, nos tirou todas essas marcas, para que em nós fosse colocada marcas que Ele planejou para uma vida de sucesso e de realizações. Nosso Deus é bom, perfeito e agradável. Mas quando nós negligenciamos a complexidade da vida e o quanto esses fatos são nocivos, destruidores, e quanto isso passa e não fazemos absolutamente nada para entendermos e reagirmos e darmos uma nova moldura, um novo padrão, construirmos um novo cenário profético na vida dos nossos filhos, proféticos em nossa vida pessoal. Por quê? Porque, meu irmão, mesmo no trabalho que você está realizando, você precisa ser um profeta na sua vida e dizer, em nome de Jesus, tudo que eu faço, tudo que eu realizo tem um projeto maior e está a serviço do Rei. Então eu não quero chegar no final apenas com valores, eu quero chegar no final com realizações. Você recebe isso? Então, como profeta, meu irmão, comece a dar destino àquilo que você tem feito e vivido profissionalmente, intelectualmente e socialmente. Porque quem não vive assim é porque não está acompanhando as lições de Deus, mas está sendo levado pelas lições do mundo. Uma pergunta, está muito profundo isso. Está muito sério. Vou falar a verdade, mas está muito sério. Quem quer dormir, diga amém. Quem está sendo confrontado, diga glória a Deus. Mas não precisa chorar, que você não está apanhando, você está sendo confrontado. Quem está confrontado, diga glória a Deus.
Amém. Diga, o confronto não é bater, nem apanhar, e nem ser descoberto, é ser elevado a um novo nível. Posso ouvir um amém? Meu irmão, você chegou com uma estatura, vai sair com a maior. Esse é meu desejo, em nome de Jesus. Você chegou com um sonho, vai sair com um maior. Você chegou com um problema, vai sair com um menor. Aleluias! Esse é o mundo. Essas três condições são expressões que o mundo impõe e que nós estamos aprendendo de forma natural, tácita, sem menor tipo de reação. Tem pessoas que às vezes só de ver uma foto de comida já tem vontade de comer. Tem gente que só vê uma foto de roupa já tem vontade de usar. Tem gente que só vê uma foto de um lugar, já tem vontade de estar. Tem gente que só ouve de que alguém foi e já começa a se morder por dentro. Diga para o seu irmão, o Senhor está dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se o Senhor te fortalece, nada faltará. Qual? Recebe? Então aplauda. Voltando para as nossas lições. Eu pergunto a vocês, quanto dessas lições vocês estavam repelindo e quantas dessas lições elas estavam passando desapercebido de vocês? Se há uma fórmula, por favor. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo 4. Tem uma informação importante que rebate cada uma dessas lições que o mundo impõe a todos nós. Agora, uma imposição, ainda como imposição, ainda tem uma defesa para todos nós. Que é, você pode me obrigar a ver, mas não vai me obrigar a ceder. Diga para o teu irmão, você pode até ver, mas diga, a partir de hoje, eu não vou ceder. Vamos falar junto? Eu posso ver, mas não vou ceder. Fale para alguém do tal do teu lado aí. Você pode ver, mas não vai ser. Fala para o irmão do lado. Fala para mim, pastor. Diga, você vai ver o mal, mas não vai ceder a ele. Você vai ver a injustiça, mas não vai ceder a ele. Você vai ver a perseguição, mas não vai ceder a ela. Você vai ver as manifestações do mal, mas não vai se dobrar a ela. Posso ouvir um amém? A cada uma dessas palavras rebatidas, Tiago tem uma imposição. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, diga, a internet é provação. As redes sociais são provações. As grandes propagandas bem elaboradas, elas são grandes provar. Às vezes as pessoas mais bonitas lá fora do que a gente, para nós são grandes. São grandes. Quero dizer, você é mais bonito do que imagina. Posso ouvir um amém? Diga para quem está do lado, você é mais bonito do que imagina. Diga para você mesmo, eu sou mais bonito do que imagino. Nessa aprovação você vai passar abençoado. Posso ouvir um amém? Então bate palma e faz barulho. Continuando Tiago 3 agora. 1:3. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. As lições do mundo, elas são provações e têm como contraproposta de Deus produzir perseverança. Nós recebemos uma bomba, sentimos o tremor, sentimos o susto, mas diga, não vamos ceder. Diga, você não deve ser.
Porque as bombas do inimigo, as bombas do inimigo, na sua maioria, elas têm efeito moral. Fazem mais barulho do que estrago. Mas a oração de um justo faz mais estrago do que barulho. A sua oração faz mais estrago do que barulho. Você pode orar e tenha certeza, ninguém vai ouvir, mas a boa mão de Deus vai agir. Para libertação, libertação, para cura, cura, para repreensão, repreensão, para abençoar, a benção mesmo. Aleluia! Pode aplaudir, meu irmão. As bombas do inimigo vão fazer muito barulho e vão te assustar, mas a sua oração vai fazer um grande estrago no terreno do inimigo. Então passe a orar. 4. Versículo 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Diga, aí eu vou ficar firme hoje. Diga, e amanhã. E depois. E até a consumação dos séculos. Você entendeu? A fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Deus podia ter escrito esse negócio, porque Ele sabe a sua necessidade. Então, para rebater todas essas lições de intensa atuação, o Senhor nos dá o respaldo da sua palavra para que a eficácia dela não nos deixe vazio e nem desesperando. O texto que nós lemos diz respeito ao desgaste que nós sofremos fisicamente. É desgastante lutar contra tudo isso. É desgastante nadar no mar. É desgastante. O mesmo mar que te faz flutuar é o mesmo que te joga para trás e que muda a sua direção se você não tiver insistência. Por isso, nadar na piscina é muito mais gostoso. E fácil, claro. Mas o que é fácil, de um lado, exige um pouco mais de estabilidade do que no mar. Diga, no mar, você pode não ser um grande flutuador, mas o mar te ajuda, dando-te a falsa impressão de que você está bem e está indo para a direção certa. Na piscina, você é quase como se fosse um martelo. Precisa aprender a flutuar. Mas você sabe a direção. Não perde o foco. Mas precisa ter atenção onde está a sua postura, se sobre ou se abaixo da água. Aí o desgaste é maior na estruturação do que na movimentação. Diga para você mesmo. Então o desgaste externo, ele pode ser percebido ou não. No mar eu me canso mais. Na piscina eu me canso de forma diferente. Mas eu sempre vou, para me manter, eu preciso me esforçar. Se fisicamente nós temos esse embate e temos esse desafio, espiritualmente não é nada diferente. Para você se manter íntegro, você precisa ter insistência, desgaste. Houve um tempo que a gente fazia muito jejum na igreja. Acho que está na hora de começar de novo. Fiquei meio traumatizado, sabe por quê? Porque tinha uns irmãos que quando eles falavam, pastor, nós vamos, tem jejum a semana que vem? Tem. Aí vinham as informações dos adolescentes
E dos jovenzinhos? Pergunta para o pastor o que vai ser. Não pode ser isso, viu? Não pode ser aquilo. Não pode ser aquilo outro. Não pode ser aquilo outro. Senhor Jesus. E enfim, todo jejum gera um do quê? Diga, de excessos que não precisa estar em você. Amém? Diga, esse excesso não nasceu com você. Com a lição do mundo, a de Deus é retirar o excesso e me deixar abençoado. Então, esse desgaste que é fundamental para me manter íntegro fisicamente e que eu não posso negligenciar porque estou no mar ou estou na piscina. O esforço existe de forma diferenciada. Espiritualmente, se eu estiver dentro da igreja, meu nível de guerra é um. Se eu estiver lá fora, o nível é outro. Se eu estiver no meio do ímpio, ainda é maior. E se eu estiver em outros lugares, ainda maior ainda. E se eu estiver no meio do trabalho, no meio de uma explanação, no meio de qualquer coisa, de uma atividade onde eu sou visto, avaliado, eu também preciso apresentar uma resistência e isso exige desgaste. Então, falando da necessidade da energia gasta, eu quero falar para você numa lição de vida da importância da revigoração interna. Diga, não é dos músculos, é do espírito. Debaixo da gordura tem muito músculo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando eu queria ficar bonitão, né? Forte. Nunca consegui, mas havia sempre aquela coisa. Você faz exercício 2 dias, você já acha que está perfeito. Já anda empinado. Já respira com o nariz mais alto. Já acabou. Já acabou. É 8 horas mesmo? É? Tem que parar. Bom, enfim, vou tentar resumir essa partezinha. Eu fazia um monte de exercício e achava que estava ficando forte. Aí eu li que antes de fazer exercício precisa queimar gordura. Se você fizer exercício, os músculos ficam grandes e a barriga fica maior. Você fica com musculoso, gorduroso. O espaço absurdo. Sangue do poder, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Musculoso e gorduroso. Oh, perdão, Jesus. Aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei frustrado. Falei, só barra agora não faz vocês nem vão ficar musculoso nem gorduroso. E desisti do músculo e fiquei só com a gordura. Não sei o que ficou pior. Mas o mais importante é ressaltar o que nos faz não nos revigorarmos internamente. Diga, a primeira coisa é uma palavra chamada frustração. Todo frustrado não consegue ter fé. Todo frustrado é um crente oscilante, de baixa qualidade, e que nunca resiste aos dias de batalha. E eu quero falar de revigorar espiritualmente, e eu vou pular já para o fim. A sua dificuldade, as suas provas, são para queimar gordura. Mas como assim, pastor? São provas emocionais, é que a gente não aprendeu a jejuar nos dias de grandes provas. Porque tem coisas que o Senhor Jesus disse que tem demônios que só podem sair juntos.
Jejum queima gordura e também traz resiliência espiritual. A gente para de ouvir a necessidade da carne para começar a ouvir as instruções do céu. Deus, aí que funciona a estrutura da musculatura espiritual. José não passou tudo aquilo porque ele era ruim ou péssimo. Ele era muito pior do que isso tudo. Mas era revestido de uma aparência dócil, saudável e maravilhosa. Diga para você mesmo, Deus não dá prova desnecessária para queimar gordura se ela não existir. Puxa, mas ele era bonzinho. Diga, todo bonzinho pensa besteira. Todo bonzinho é como o gatinho. É calminho, tranquilo. Mas se apertar a patinha dele, tem garras. Mas não é bonitinho? Não é calminho? Não é fofinho? Tem os olhinhos bonitinhos, tem o narizinho que é muito charmoso. É, não é? Tem, não tem? Tem. Mas também tem. Por que Deus colocou garras num bichinho tão dócil? Diga para ele aprender a usar. Fala para o teu irmão, você também precisa usar bem as garras que o Senhor deu para você. Você pode não saber, mas você sabe ferir. Você sabe bater. Você sabe ser ruim. E por isso José, bonzinho do jeito que era, tinha garras, mas não sabia quando e como usar. Diga, as provações é para a gente aprender a usar as garras na hora certa. E com as coisas. Gato normalmente arranha os seus donos. Sabe por quê? Porque os seus donos exageram na brincadeira. Ou não? Ai, que fofinho! Aquela coisa, aquele sentimento de alegria, né? Parece que o dia foi maravilhoso, excelente e tal, e quem chega em casa quer brincar. Isso serve para o gatinho, para o cachorrinho, para a esposa e para o marido. Quem recebe, diga glória a Deus. Eu não vou poder ir longe, então vamos ler uma palavra que está no salmo mais lido da Bíblia Sagrada. Qual é? O salmo de 119? 4. Mesmo que eu ande num vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado mesmo no dia. Aliás, eu meditei hoje sobre um dia bom, um dia maravilhoso. Dia maravilhoso, o que é? Alguém vai dizer um dia de sol, temperatura agradável, ambiente maravilhoso, companhia extraordinária, alimentos abundantes, suco na temperatura certa e a rede no lugar certo, ou o colchão no lugar certo, ou a cama no lugar certo, e tudo isso contribui para ser um dia maravilhoso. Eu já pensei assim também. Mas o dia maravilhoso quando nós estamos em Cristo Jesus. Porque vem tudo ruim e a gente termina bem. Vem tudo para você parar e você não para. Vem todas as chuvas e você fala, puxa, eu não gostaria de ir, mas eu vou porque eu tenho um compromisso.
E Deus conta comigo, e tem gente contando comigo, e quem não conta, eu conto comigo, não vou me frustrar e nem frustrar ninguém. Por quê? Porque aquele que está em mim é muito maior do que o tempo, muito melhor do que a companhia e muito mais saudável que as realizações. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então um dia bom não é apenas um dia bonito, mas é um dia que eu estou em Cristo e Cristo está em mim e eu posso ver beleza, resultados e ações em tudo que eu fizer. Porque o Senhor Deus diz que enquanto Ele colocar as mãos sobre as minhas, tudo que eu fizer vai prosperar. No dia de sol, no dia de chuva, no dia de inverno, no dia de outono, num dia de primavera, numa noite ou numa madrugada, numa manhã, tudo que eu fizer, diga, tudo que eu fizer vai prosperar. Recebe? Faz barulho. Então, estar em Cristo é ter um dia bom. Um dia sem Jesus, como é que você fica? Se esqueça de Jesus. Qualquer coisa te irrita. Qualquer coisa é motivo para você se murmurar, se revoltar, ou ter desejo de não fazer nada. Quem já sofreu do dia de preguiça? De um dia de preguiça? Uau, putz, isso é terrível. Isso é terrível. Meu, é terrível. Não peça a Deus para te livrar do dia da preguiça. Porque nesse dia é um dia perdido. É um dia perdido. Você fala, fiz nada, estou bravo porque eu não fiz. E eu quero começar de novo, mas o tempo já foi embora. Fala para o teu irmão aí. O Senhor está preparando um dia para você participar com Ele. E nele ser instrumentos e nele ser tocado. Então, segunda-feira vai ser um dia em que o inimigo vai tremer. Mas a glória de Deus vai triunfar. Não importa o que venha. Tudo que vier. Desafios, tempestades, tenha certeza, você pode esquecer até o dinheiro, esquecer até algum documento importante, esquecer até uma atividade importante, mas Deus não vai se esquecer de estar com você para te respaldar, te dar apoio, te livrar e te direcionar para que o final do dia termine melhor do que começou. Pode aplaudir, olha lá. Não tema perigo algum, porque o Senhor vai usar vara e vai usar cajado. Para quê? Para você não sair da linha. Para você não ter ocasião das tentações te vencerem. Não vou continuar no final, então não vou muito longe. Dá para chamar as crianças lá embaixo? Dá para alguém chamar as crianças lá embaixo? Dá? Então manda chamar as crianças, nós já vamos encerrar o culto. Enquanto nós vamos aguardando, eu quero te dizer que a gente consegue, uma das lições importantes para vocês e para mim de vida, para ter uma vida equilibrada em meio a todos esses caos, é não misturar equilíbrio emocional com fé, mas gerar equilíbrio emocional pela fé. Se você inverter isso, você nunca terá fé. Mas se você fizer da forma certa, você sempre vai ter equilíbrio emocional. Porque equilíbrio emocional na Bíblia é chamado de domínio. Onde a gente usa o domínio próprio? Podemos usar alguns exemplos? Vocês me ajudam enquanto as crianças estão chegando para a gente fazer a oração de encerramento? Do lado de cá, um exemplo de onde nós podemos usar o domínio próprio e faz toda a diferença quando nós temos. Quem pode falar um aqui? Isso. Enquanto vocês pensam, vamos para o lado de cá.
Do lado de cá, em que situação domínio próprio é determinante para o sucesso? Passou a moto ali, não escutei nada. Vamos falar rapidinho, fortinho. Você falou? Dirigir? No trânsito. Quem falou atrás alguma coisa aí? No trabalho? Quem falou trabalho? Trabalho? Ok. Agora, vocês que pensaram bastante, domínio próprio no casamento. Tem gente falando, fala a Deus. Muito obrigado, Jesus, queima mesmo. Converte e oh, meu pai. Tem gente agora já intercedendo aí, né? Mas vejam, domínio próprio é equilíbrio emocional, não dirigir estressado. E se estiver estressado, saber a hora de usar o freio do pé e da boca. Toca no teu irmão e diga, isso é fundamental. Falamos do trabalho também. No trabalho, por quê? Porque no trabalho nós somos estimulados a fazer coisas desonestas, mentirosas e às vezes não tão pesada quanto isso, apenas não certas. E se não tivermos domínio próprio, cedemos. E quando cedemos, na hora resolve, mas depois vem as consequências. Uma lição importante para você. Busque equilíbrio na fé, no Senhor, e não na espiritualidade e na religiosidade. Você vai falar com um monte de gente, é bom a gente ter fé. Os caras vão falar, é mesmo, só que você tem fé em Deus e ele tem fé em alguma outra coisa. Às vezes você tem fé em um negócio e ele tem fé em outro negócio. Ele acredita que e você acredita não que. E assim a gente vai pensando e nós estamos desenvolvendo espiritualidade e não uma vida espiritual com Deus. Diga o que não tem padrão. O que não tem padrão, que não tem regra, não deve ser utilizado. Os terremotos chegando. Qual é o lembrete? Lição para a vida. Busque o equilíbrio pela fé. Como a gente busca equilíbrio na fé? Diga, primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Dita do altar, dita por irmãos maduros e compromissados, dita por testemunhos de quem está evoluindo, crescendo, e também a palavra de Deus dita por você mesmo a partir do momento da leitura. Porque nós não devemos orar às vezes, ler a Bíblia às vezes em voz baixa, porque muitas vezes nós ouvimos apenas uma vez, e Deus diz que quando nós lermos a palavra, nós temos que ouvir duas vezes. Uma pela razão e outra pelo Espírito. E a razão só pode ter destino quando eu verbalizar. Eu posso decorar algumas coisas, mas não aprender as coisas. Eu posso decorar algumas frases e não entender as frases. Eu posso ouvir uma obrigação e nunca entender por que tenho que agir daquela forma. Mas quando eu leio, eu ouço duas vezes. No intelecto e no espírito. Mas é só lendo e ouvindo? Não. É também falando as suas necessidades para quem? Para Deus. Fala, teu irmão, não encontre pessoas para te ouvirem. Se um dia você estiver na fila do supermercado, estiver angustiado e tentado a falar toda a sua vida e seus problemas para o cara da frente que nunca te viu, repreenda em nome de Jesus. E quando você estiver falando com alguém, mesmo que você conheça, mas só de lamentações, diga perdão, repreenda em nome de... Porque tudo isso quem tem que ouvir é Deus, porque Ele dá destino, o outro, perturbação. Chacoalhe o teu irmão.
Pare de colecionar perturbações. Invejosos, apontadores, cobradores, julgadores, e passe a ter admiradores. Quando você se cala para os homens e fala para Deus, você passa a ter admiradores. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Então fala para o teu irmão, passe a ser admirado e nunca, nunca invejado e nem julgado. Você recebe essa palavra? Então diga glória a Deus. Faz barulho. E diga, isso é lição que precisa ser colocada em prática. Quando a gente vai no equilíbrio emocional, alguém vai dizer, abre o seu coração, fala tudo, fala. Fala para um monte de tagarela, um monte de falador, um monte de linguarudo, um monte de problemático, um monte de coisa. Você tem mais perturbação, mais perseguição, mais juízo, mais inveja, mais tudo. Fala para Deus, você vai ter admirador. Porque Deus vai tratar você por dentro e você vai ser muito melhor por fora. Amém? Então essa é a base para a gente começar a ter fé. Para ter uma vida emocional e equilíbrio. Alguém segura esse ratinho que está correndo aí. Quem é esse ratinho que está correndo aí? É um ratinho? Segura esse ratinho aí que nós já vamos terminar o culto. Tem alguma coisa, as crianças têm alguma coisa para apresentar? Não, hoje? Venha. Fala para o teu irmão, você guardou alguma das lições de hoje? Se você não conseguir guardar, é possível que ela esteja gravada, essa mensagem. E eu gostaria que você ouvisse de novo. Envie para alguém que você acha que precisa dessa informação. Repasse, multiplique, faça a palavra de Deus chegar a lugares mais distantes possível. Estou feliz pra caramba, os últimos 2 cultos já tiveram mais de 20 audição. Alguns escutaram 5 minutos, outros escutaram 1 segundo, mas já sabem que existe uma verdade. E em nome de Jesus vão ouvir os 40 minutos restantes. Não porque nós somos bons, mas porque a mensagem tem um propósito de libertar, abençoar e instruir. Professora. Graça e paz. Hoje a gente falou um pouco sobre a palavra que Jesus andou sobre as águas, que está em Mateus 14, 22. E elas vão falar um pouco sobre o que elas entenderam. Sempre acredite em Deus e nunca tenha medo, porque Ele está contigo. Nunca tenha medo. É isso que eu tenho para falar, não tenho nada não. Nunca tenha medo de Jesus. Tenha medo. A palavra ela fala quando Jesus ele se separou com seus discípulos, Jesus foi orar e os discípulos voltaram para um barco, mas no meio disso teve uma grande tempestade e eles começaram a ter medo. Jesus, mesmo de longe, ele sentiu a aflição dos seus discípulos e ele voltou até eles caminhando, mas ele estava andando sobre as águas. E no meio daquela tempestade grande, eles viram aquele homem, aquela pessoa andando sobre as águas e eles tiveram mais medo ainda e acharam que era um fantasma. E Jesus se aproximou e falou, sou eu. E Pedro falou para ele assim, se és tu, então faça que eu ande sobre as águas também. E ele começou a andar sobre as águas. Mas aí ele olhou aquela tempestade e ele começou a ter medo. E ele afundou. Ele não foi pisar
para ver se ia dar certo ou não. Ele já estava andando sobre as águas. E mesmo assim ele se amedrontou e ele começou a afundar. E ali ele clamou por Jesus e Jesus apenas estendeu a mão. Então a gente falou um pouco sobre os nossos medos, aquilo que elas tinham medo. E eu falei que quando elas tiverem, o medo não vai acabar, a gente vai continuar tendo os nossos medos, anseios, mas que elas vão entender que Jesus sempre vai estar do nosso lado. E é só clamar que ele vai estender as mãos sobre as nossas vidas. Gostei disso. Você também não tem medo? Lógico que não tem medo. É o ratinho dela. Não foi uma cola, é que cada uma tinha um medo diferente. Não foi cola, foi cada uma teve um medo diferente. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês ouviram. E agora é hora de fazermos a nossa oração e seguirmos. Nessa oração, eu gostaria que você refizesse a sua oração sobre o seu pedido, sobre as lições para vencer as variações, as coisas do mundo e repelirmos as lições do mundo e começarmos a absorvermos mais a lição do Senhor. Posso pedir para ficar em pé e fazer essa oração? Pode. E vocês que gostaram, eu gostei do louvor assim, mas a gente vai ter que melhorar, né? Então Deus vai ter que dar algum jeito mais aí, né? Vai ter que colocar mais instrumentos, mas Deus vai dar graça, diga, no tempo certo. No tempo certo. Terça-feira a campanha é sobre o seu pedido. Então, se você faltar, você perdeu. Então, faça de tudo para estar presente, porque no seu pedido é que Deus vai atuar. E não apenas na campanha, porque essa campanha é exclusivamente sua. Amém? Os adolescentes querem falar também alguma coisa? Que pena. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos o que as nossas crianças trouxeram através do conhecimento com a sua professora. Também temos te agradecer, Senhor, pelo louvor que o Senhor nos concedeu de maneira extraordinária, mesmo que o inimigo tentou, Senhor Deus, nos boicotar, mas o teu Espírito não pode ser removido, porque ele não pode ser roubado, ele é derramado sobre a tua igreja. E nós te louvamos pelo ministério de louvor, pelo todos aqueles, Senhor, que se consagraram, que se prepararam, que se dedicaram para este fim, que todos recebam a provisão e a bênção, Senhor, da justa medida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, esse é o nosso pedido. Queremos te agradecer pela palavra e também, Senhor, pela presença dos teus filhos, pelos nossos convidados dessa noite, por aqueles que vieram como visita pela terceira vez na igreja. E nós cremos, ó Pai, verdadeiramente que o Senhor tem um propósito sobre essas vidas. Oramos pelos nossos vizinhos da esquerda, da direita, de trás, que haja salvação em suas casas, que haja, Senhor, redenção em suas famílias, que haja reconciliação com Deus nos seus pensamentos e práticas. Pai, em nome de Jesus, quando esse culto começou, alguém me deixou lá fora, Senhor, um nome, Pai, e eu estou orando por esta vida, porque essa vida tem mais duas que estão, Senhor Jesus, como propósito de conquista, e esse pedido, Senhor, não veio à toa, veio, Senhor, porque o Senhor tem um propósito com a tua palavra, e neste momento nós apresentamos essas vidas, declarando que a salvação, o resgate, a provisão, a proteção, que esse Pai, Senhor Jesus, se preocupou em colocá-los em nossas mãos, esteja, Senhor Jesus, à altura, para que verdadeiramente a tua glória se manifeste na vida deles. Assim como oramos por esse, Senhor, oramos pelos nossos convidados, pelos convidados que vieram nas primícias, Senhor, pelos convidados que foram, Senhor Jesus, chamados para estarem nesse culto, para aqueles que vieram na Páscoa, por aqueles que participaram da ceia, por aqueles que estão, Senhor Jesus, de alguma maneira desejosos, mas impedidos de alguma forma. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que essas vidas, esses nomes, essas famílias possam receber, Senhor Jesus, a liberação, e não apenas mais o convite, mas a participação, não apenas vir, Senhor Jesus, mas fazerem parte, Senhor, e nós oramos para que toda resistência
resistência espiritual contra conversões, contra restauração, contra reconciliação, seja, Senhor, colocado por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas com salvação, nós abençoamos essas vidas com libertação, nós abençoamos essas vidas com cura, para que elas reconheçam em Cristo a bênção e a provisão para as suas vidas em todas as áreas. Assim crendo, Senhor, nós declaramos, Pai, que a cada reunião, novas vidas e as vidas que já participaram comecem a se reconciliar. Aqueles que fizeram um propósito de estar, mas estão sendo prisioneiros, meu Deus, de vício, prisioneiros, Senhor, de hábitos ruins, prisioneiros, Senhor Jesus, de falácias. Sejam, Senhor, essas armas do inimigo e armadilhas do diabo visitadas agora pelo poder da oração dos justos. A tua palavra disse nessa noite, Senhor, que os barulhos, que as bombas do inimigo fazem barulho, mas, Senhor, a oração do justo faz estragos no território do inimigo. Que haja, Senhor Jesus, estas condições acontecendo agora em todos os territórios dos quais nós apresentamos e liberamos em nome de Jesus. E em especial, Senhor, que os nossos lares sejam visitados e protegidos contra todos os ataques e contra-ataques do inimigo, e tudo aquilo que o inimigo roubou, que haja restituição, que ele nos restitua, Senhor, em porção dobrada, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam que o amor de Deus, pode aplaudir o Senhor, é uma provisão, uma proporção boa. Diga para você mesmo, essa semana já está abençoada. As minhas lições foram para me aperfeiçoar. E a partir de agora, tenho armas, entendimento, compreensão para contornar todas as atividades do inimigo e tomar posse, me apropriar das promessas que nesta semana serão desatadas em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo que crê agora, e apenas os que creem dizem, sem desespero, dê um abraço em alguém e diga: Deus te abençoe em nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.